Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e o nosso bate-papo de hoje é sobre tecnologia. Recebemos no GuiaCast Luiz Fernando Souza, CBO da Binário Cloud, empresa especialista em Cloud Computing, computação em nuvem. Luiz tem graduação em gestão comercial, vendas, distribuição e marketing pela AMB Morumbi, MBA em marketing pela Unip, além de gestão de marketing, administração e negócios pela AMB Morumbi. Trabalhou em empresas como Quality Press, CEO na Doppler Express, diretor comercial na Eventials e hoje atua como CBO da Binário Cloud, tendo como objetivo fazer com que as empresas se desenvolvam e se tornem mais eficientes por meio do uso consciente de tecnologias e de recursos computacionais. Luiz, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por nos ajudar a fazer mais um episódio. Rodilson, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu pensamento e da minha experiência com os ouvintes do GuiaCast. Espero fazer valer aí o tempo que estaremos juntos nessa conversa. E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0, o iRoute, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. A Binário Cloud ela é uma empresa inovadora que entra no mercado fornecendo uma das melhores soluções de computação em nuvem para que os clientes possam aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia de maneira simples, segura e eficiente. Porém, antes de conhecer um pouco sobre a empresa, eu gostaria que você pudesse esclarecer para os ouvintes o que é a computação em nuvem e quais os benefícios da sua adoção pelas empresas. Começar pelo princípio faz todo sentido. A computação em nuvem, na verdade, ela tem o propósito de você definir por software a gestão de recursos computacionais, de rede e de armazenamento, ou seja, de storage. Na prática, a gente está falando da gente construir ferramentas que permitam automatizar processos de computação, de modo que os gestores possam escalar ambientes e provisionar recursos com poucos cliques. Então a gente deixa de precisar ir fisicamente até o data center para encaixar um servidor no rack e passa a fazer isso por meio de um software com uma interface simples e amigável. Então, o conceito básico de computação em nuvem é tratar por software a gestão de um data center. Para ter um melhor entendimento, que tipo de software ou recurso pode ser colocado na nuvem? Qualquer um? Tem alguma restrição? Na verdade, todo software ele precisa de um servidor para rodar. A grande maioria dos softwares ele já tem compatibilidade com uma camada de funcionamento baseada em virtualização, logo baseado em nuvem também. Eventualmente a gente possa ter softwares muito antigos que não foram atualizados e coisas nesse sentido e talvez possam ter um pouco mais de dificuldade para rodar em nuvem. Mas no geral, poderia lhe dizer que todo e qualquer software é passível de rodar em nuvem sem muitos problemas. E como que foi a concepção da Binário Cloud? Já era essa a ideia inicial para esse mercado, esse processo, ou a empresa foi se desenvolvendo no decorrer do tempo? Quem empreende sabe que se adequar aos ventos e ao mercado, né, o que a gente chama de pivotar, é uma atividade natural, né? E aqui na Binário Cloud não foi diferente. O propósito inicial da companhia foi construir soluções de computação em nuvem focada para o mercado de provedores de internet. Porém, uns anos atrás, quando a empresa começou, esse mercado estava focado em distribuir fibra, aumentar a conectividade, coisas nesse sentido. Então, não estava pronto para a nossa solução. Nesse sentido, a gente começou a enxergar oportunidades no mercado corporativo, que a gente chama de enterprise. Então, começamos a dar prioridade para esse mercado, fomos desenvolvendo
desenvolvendo a nossa capacidade de entrega, fomos obtendo experiência, fomos ganhando maturidade e assim hoje a gente está preparado aí, agregando muito mais valor para ambos os mercados. Tanto o mercado que a gente focou inicialmente, que seria de provedores, quanto o mercado corporativo, aquela empresa na ponta que de fato vai se beneficiar do uso da computação em nuvem. E como que surgiu a ideia? Era uma deficiência do mercado? Por que uma solução em cloud computing? Isso é uma boa pergunta. Quando a gente fala de computação em nuvem, a gente está falando de ter empresas de grande porte e quase todas americanas, né, provendo soluções. E pouca solução desenvolvida no Brasil pensada para o nosso mercado. A grande oportunidade que a gente encontrou foi realmente pensar em soluções de computação em nuvem para o mercado brasileiro de fato. A deficiência que a gente viu, elas vão desde um problema de latência e performance de rede, quando você fala de usar data center nos Estados Unidos, até problemas contábeis, questão de importação de serviço, questão de variação cambial, entre outros problemas. Então, no geral, a gente partiu dessa necessidade do mercado brasileiro de ser melhor atendido por uma empresa que nasce aqui e que conhece os desafios que o mercado local enfrenta. E para você trazer essa solução para as empresas, de que maneira que a Binário Cloud faz o diagnóstico, faz o assessment relacionado ao mapeamento da infraestrutura do cliente, a fim de identificar que tipo de alternativas ou melhorias será necessário, a fim de proporcionar redução de custo e agilidade nos processos? Como que é feito esse diagnóstico relacionado a esse mapeamento tão necessário para você identificar o que precisa melhorar através da solução da Binário Cloud? Nós aprendemos bem cedo que planejar com qualidade vai resultar numa redução no número de erros e, por consequência, a gente consegue fazer com que o projeto aconteça com mais segurança, com menor downtime e com mais rapidez. Dessa forma, o que a gente fez foi construir alguns frameworks que nos permitem fazer um diagnóstico completo da empresa e, a partir daí, a gente vem com uma sugestão de como fazer uma adoção de computação em nuvem na prática. A gente começa entendendo as expectativas de negócio, né? Então, como a empresa está se projetando em 3 e 5 anos, por exemplo, né? Vai aumentar o número de sede, vai aumentar o número de loja, vai ter uma expansão internacional, vai crescer o número de funcionário, enfim, qual que é o movimento que a empresa espera fazer. Depois disso, a gente vem transitando entre uma análise detalhada da infraestrutura como um todo. Então, entender que softwares as pessoas usam, entender que ferramentas, então que tipo de computador, se usa notebook, se usa estação de trabalho fixa, como é que funciona a rede local, o que tem implementado de política de segurança, que tipo de máquina que está disponível e etc. Então, a gente faz todo esse mapeamento, organiza as informações, constrói uma documentação, aponta todas as vulnerabilidades e todos os itens que precisam ser tratados por ordem de prioridade e, como conclusão, a gente traz um relatório detalhado, um resumo executivo e, sempre que possível, a gente aponta os caminhos que a empresa pode seguir para solucionar aqueles problemas. Então, basicamente, o assessment, ele é um trabalho feito baseado na alocação de especialistas que trabalham sobre um framework para poder mapear a estrutura de uma empresa e direcioná-la ao rumo aí, ao caminho da escalabilidade, da segurança e, principalmente, permitir que o TI seja o pilar da transformação digital e do ganho de escala de todos os negócios. Algo que eu vejo que é muito comum quando se fala em tecnologia, implementação de novas tecnologias nas empresas, é resistência ali dos funcionários, principalmente quando existe a necessidade de fazer algum mapeamento. Gostaria de saber de vocês se vocês já tiveram esse tipo de resistência, uma vez que as pessoas sempre associam que quando entra a tecnologia se perde posições de trabalho. De fato, essa é uma preocupação, receio, né? Aquele receio que o ser humano tem do desconhecido faz com que, num primeiro momento, a gente tenha alguns desafios a nível de relacionamento para serem superados. Estrategicamente, dentro desse framework de trabalho que a gente tem, a missão da nossa equipe é trazer as pessoas do cliente, né? Então, o gestor de TI, a equipe de operação, seja lá quem estiver envolvida na outra ponta, para o nosso lado. Então, a gente precisa se demonstrar na prática como um facilitador, como alguém que está aqui para contribuir com o trabalho, para trazer melhorias e, principalmente, para que o cara de TI possa ter um fim de semana tranquilo, para que não precise ficar apagando incêndio, para que não precise ficar se preocupando com temperatura de data center, para que não precise ficar se preocupando com oscilação de rede, coisas nesse sentido. Então, o trabalho ele tem essa finalidade e, estrategicamente, a gente trabalha a demonstração destes resultados para as equipes envolvidas desde o princípio. Naturalmente, com o avanço
avanço do projeto em si, a gente consegue conquistar essa confiança e felizmente a gente tem visto diversas pessoas que, né, eram mais resistentes, etc. Hoje olhando pra gente e falando, tô muito feliz com o que a gente fez. Hoje eu tô estudando, hoje eu tô ajudando a área de negócio, hoje eu tô construindo ferramenta nova e no passado a minha preocupação era com as luzes vermelhas piscando no data center. Então a gente vê um amadurecimento natural dos profissionais que se envolvem no projeto e isso é bastante satisfatório pra gente. Pessoas foi um tema, mas com certeza existem outros desafios que vocês enfrentam durante o processo inicial de outsourcing e identificação de melhorias na infraestrutura dos clientes. Quais são os principais desafios enfrentados nesse momento? Quase sempre, o principal desafio que a gente encontra está relacionado à ausência de documentação e à ausência de processos. Quase sempre, o ambiente de TI ele vai se tornando caótico pela falta desses dois elementos. E aí você começa a enxergar um aumento gradativo e constante de problemas. Então você começa a ver o TI não tendo condições de entregar recurso para atender demandas de negócio. Você começa a ver o ambiente ficar fora do ar, ou seja, ter downtime, ter lentidão, entre outros comportamentos que vão prejudicando a experiência dos usuários. Na prática, os grandes desafios estão relacionados à falta de documentação e à ausência de procedimentos padrão dentro das companhias. E uma vez que vocês fizeram ali o projeto com as empresas, qual que é a atuação da Binário após a finalização desse projeto? Existe algum período de suporte? É paga alguma mensalidade? Como que funciona posteriormente, uma vez que o projeto é finalizado? A gente acredita na evolução e na melhoria contínua. O processo de transformação digital, ele está apenas começando. Enquanto a gente está implantando uma tecnologia que hoje já tem alguém na China, já tem alguém nos Estados Unidos, já tem alguém em algum lugar construindo algo novo. Dessa forma, o que a gente tem como método é entender a realidade de cada empresa e fazer um plano para que no longo prazo ela mantenha-se constantemente inovando e melhorando os seus processos. Sendo assim, a gente acredita que os projetos nunca terminam. Ele termina uma fase, vai para outra e assim sucessivamente. Ele é um processo evolutivo. Dessa forma, a gente está sempre por perto, compartilhando conhecimento, construindo ponte entre necessidade e solução, propondo caminho para que as empresas mantenham-se inovando e trazendo a tecnologia da informação para o cerne, né, para dentro do negócio. Então, resumindo, vocês continuam prestando a consultoria necessária conforme vão surgindo novas tecnologias no mercado e vocês fazem novamente a prospecção desse cliente ou continua sendo um trabalho contínuo de parceria mesmo, que conforme vai havendo a necessidade de atualização dos softwares e qualquer outra tecnologia relacionada ao cloud computing, vocês estão lá para poder fazer esse update? Boa pergunta. Na verdade, a gente inverte a perspectiva. O que a gente faz é olhar pelos olhos do cliente. Então a gente para entender o que aquela empresa precisa e projeta como isso vai ser implementado num tempo. Então eu não estou olhando para a cloud computing, batendo na porta do cliente para dizer, olha, tem isso aqui, você não quer usar. A gente faz o oposto. A gente olha para o cliente, percebe o que ele precisa, busca a solução, traz para ele, implanta, põe para funcionar, garante que aquilo ali se torna parte da rotina do cliente. Em paralelo, a gente já está entendendo outros problemas que existem dentro do cliente e já está buscando outras ferramentas para poder atendê-lo. Então, quase sempre, eu diria que até hoje, sempre, todos os clientes que a gente começou um projeto, a gente mantém um relacionamento de longo prazo porque a gente continua provendo soluções que essas empresas passam a utilizar no dia a dia. Excelente. Falando um pouquinho agora de nuvem, né? Computação em nuvem, que é um tema aplicado para um conjunto de recursos computacionais normalmente armazenados em um data center. Porém, eu sei que existem diferentes tipos de cloud computing. Eu gostaria de saber de você quais são esses tipos de computação em nuvem e qual que é o diferencial que cada um oferece para as empresas. Interessante. Novamente, começar pelo começo faz todo sentido. A nuvem em si, como citado anteriormente, ela tem como objetivo fazer com que o uso de recursos computacionais, de rede e de armazenamento seja de uma forma simples, seja feito de uma forma prática e objetiva por qualquer pessoa e não só pelos especialistas de TI. Então, basicamente, por meio de uma interface gráfica, né, um software, assim como a gente utiliza uma ferramenta qualquer, um LinkedIn, um Facebook, um Gmail, a gente gerencia um data center por meio de uma interface. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando muito mais de um conceito do que necessariamente
independente do fato de o servidor físico ou infraestrutura estar dentro de casa ou estar fora de casa. Esse ponto é importante frisar. A nuvem não necessariamente exige que sua máquina esteja fora da sua casa. Ela pode estar dentro. E aí a gente traz aqui então alguns conceitos. No modelo geral, o mais conhecido que o mercado entende como nuvem é o que a gente chama de nuvem pública. Nesse modelo, a gente tem o compartilhamento de recursos computacionais, ou seja, um provedor, assim como a Binário Cloud ou entre vários outros que tem no mercado, possui um data center, possui uma infraestrutura de máquina, de rede, de switch, de storage, etc. E esse recurso é compartilhado entre N clientes, ficando para o software a missão de garantir o total isolamento entre esses mesmos clientes. Adicionalmente, a gente tem um modelo de nuvem privada, onde o recurso computacional ele está totalmente alocado para uma única empresa ou para um único cliente. Ninguém mais consome uma fração daquele hardware. Nesse caso, vale frisar que a nuvem privada ela pode estar em um data center terceiro, ou seja, você pode alugar, é o que o mercado conhece como co-location, né? Ele fornece infraestrutura, rack, segurança, etc., mas o hardware é seu, a aplicação é sua e tudo mais, como pode estar dentro da sua casa, no modelo, no seu próprio data center, com a sua conexão, com a sua energia e assim por diante. Por último, mas não menos importante, a gente tem o modelo híbrido, onde você vai ter parte da estrutura rodando numa infra privada, parte da estrutura rodando numa nuvem pública. E por questões diversas, como limitação de link, dificuldade com conexão, softwares legados, como a gente citou, às vezes ela é o caso mais próximo da realidade das companhias no Brasil. Quase sempre as empresas precisam manter alguma coisa dentro de casa e quase sempre elas têm muita coisa que precisa rodar na nuvem. Por isso da importância do assessment, porque a partir do assessment a gente consegue olhar e endereçar a companhia para o modelo que é mais adequado para cada tipo de software, para cada serviço que ela utiliza no dia a dia. Conheça a Argo Seguros, seguradora especializada em transportes com foco em inovação e tecnologia. É uma das principais seguradoras do Brasil nesse segmento. Subsidiado do Grupo Argo, multinacional norte-americana com atuação em diversos mercados, possui soluções específicas para transportadores e embarcadores de todos os segmentos e tamanhos. Com uma área especialmente dedicada ao gerenciamento de riscos, oferece alternativas customizadas para minimizar sinistros em todos os modais de transporte. Por tudo isso, na hora de transportar suas mercadorias para dentro e fora do país com segurança, consulte a Argo Seguros. Fale com o seu corretor e faça hoje mesmo a sua cotação. Para saber mais, acesse argoseguros.com.br. Trazendo agora para o período que a gente está passando, né, durante esse período de crise econômica, crise humanitária, o home office ele já se consolidou como uma das principais modalidades de trabalho em muitos segmentos. Inclusive, muitas companhias do Brasil pretendem adotar esse modelo de trabalho de modo definitivo, o que pode gerar brechas de segurança, principalmente relacionadas à conectividade dos colaboradores. Que tipo de soluções que a Binário Cloud oferece a fim de garantir conectividade segura e mudança de mindset para a transformação digital das empresas? Pois é, de fato o mercado entendeu que garantir a mobilidade da equipe pode ser algo essencial para a continuidade dos negócios. Nesses últimos meses, aqui na Binário Cloud a gente se deparou com empresas que se destacam, pois já estavam preparadas para operar de forma remota, e outras que foram totalmente surpreendidas e acabaram tendo que parar suas atividades por falta de acesso à tecnologia. Então a nossa preocupação, o primeiro grande movimento que a gente fez foi buscar democratizar o acesso à tecnologia, e a gente construiu então soluções que entregam para qualquer tamanho de empresa, desde uma pequena operação com 2, 3, 5 pessoas até enorme com 500, 1.000, 2.000 pessoas, um ambiente que vai garantir a conectividade segura, que é o que a gente chama de VPN, e vai garantir também a segurança da estação de trabalho, por meio do que a gente chama de estação de trabalho remoto. Então, basicamente, as soluções que a gente desenvolveu, ela tem como objetivo manter todos os dados da empresa rodando num ambiente seguro e fazer com que o meio que o usuário em si, ou que as pessoas, os colaboradores, utilizem para acessar esses dados também seja um meio seguro, garantindo assim que toda a informação, todo o dado, toda a base de informação das companhias estejam seguras e dentro das práticas já recomendadas pelas políticas de segurança da informação da empresa. E quando se fala em cloud computing, um dos principais benefícios está relacionado ao backup em nuvem, né? Por
proporcionar acesso a todos os arquivos da empresa de maneira segura em caso de necessidade. Nós vimos muitos exemplos de hacks e muitas outras empresas que acabam sofrendo ataques, que um dos principais ativos que esses hackers conseguem é exatamente os dados das empresas. Eu gostaria de saber de vocês de que maneiras que vocês conseguem estruturar, fazer um plano de backup a fim de aumentar a segurança desses dados dos clientes. Para falar sobre backup, a gente tem que frisar que o objetivo principal é você garantir a persistência de dados. Estudos apontam que todo ano empresas perdem bilhões devido à perda de informação, seja por problemas causados, como que você citou, por ataques ou por atividade ilegal, indevida, por crimes cibernéticos, ou simplesmente por uma falha mecânica, ou por uma falha humana, ou por uma falha na infraestrutura. Então, nesse sentido, a gente pensa que o mundo está se tornando cada vez mais digital e a gente tem que entender que esse problema tende a aumentar, então os prejuízos tendem a ser cada vez maior. Pensando nisso, para contribuir com o mercado, a gente vem trabalhando nos últimos anos em algumas frentes, sendo ela uma primeira educacional, onde a gente foca muito em construir conteúdo que ajudem as empresas a construir políticas, a construir planos para garantir a persistência de dados, e depois numa frente técnica, onde a gente constrói soluções para que as empresas tenham então as suas políticas implementadas. A grande questão é, o backup serve para atender uma expectativa de negócio. Então, a base de uma rotina de backup ou de uma ferramenta de backup, ela parte de quanto tempo a empresa tolera perder dados e quanto tempo ela pode ficar parada enquanto o TI recupera esses dados em caso seja necessário. Nesse sentido, a nossa solução ela é baseada em 3 pilares. O primeiro é serviço, então a gente entra na empresa, entende se existem as políticas e se não existir, a gente vai desenvolver em conjunto. Depois entra a tecnologia de software, que vai ser o responsável por executar os jobs e as rotinas de backup que foram determinadas na política. E por último, a gente fala de infraestrutura para armazenamento e para processamento desses backups num data center no Brasil com alto nível de segurança e alto nível de disponibilidade. Como parte do sucesso do uso de nuvem é a questão conexão, ela é protagonista no sucesso da adoção de computação em nuvem, a gente precisa buscar meios para mitigar problemas que a gente conhece, que pode vir a lentidão de conexão, queda de conexão e coisas nesse sentido. Então, por exemplo, a gente foca em tecnologia chamada de compressão. Ela vai ter como objetivo reduzir o tamanho dos dados que vão ser trafegados entre a origem, que pode ser na casa da empresa, para a nuvem, onde ela vai estar sendo armazenada. Por último, uma preocupação que as empresas possuem é com o custo do armazenamento. Realmente você pensar em armazenar dados por 5 anos, por 10 anos, né? E você tem aí vários estímulos fazendo com que as empresas tenham que se preocupar por esse período, pensar em como otimizar o armazenamento faz todo o sentido. Então, as tecnologias de softwares utilizadas, elas trazem para o mercado o conceito de deduplicação, que basicamente consiste em organizar os dados de forma que um mesmo byte ou que o mesmo bloco de dado não seja gravado 2 vezes, fazendo com que na prática, no longo prazo, a otimização do custo com armazenamento de dados seja muito significante. E, ô Luiz, você falou pra gente que vocês estão sempre buscando no mercado novas tecnologias, tem várias coisas surgindo em outros países, e vocês tentam deixar os clientes sempre a par do que está acontecendo para que você consiga prover ainda mais um serviço que garanta aí a segurança dos dados através da nuvem. Eu gostaria de saber de você como que funciona o desenvolvimento continuado dos produtos na Binário, a fim de que o mercado esteja sempre atualizado em relação a essa tecnologia em constante mudança. Como provedor de tecnologia, temos que ser protagonistas, construindo soluções mesmo antes do mercado saber que precisa delas. Para isso, a gente segue com a metodologia baseada em melhoria contínua, onde imprimimos um ritmo constante de evolução em todos os nossos pilares. Desde o marketing, que foca na construção de material educacional, ensinando empresas a desenvolver políticas, a seguir boas práticas e coisas nesse sentido, passando pelo comercial, que tem a preocupação de facilitar o entendimento, de construir uma precificação que simplifique a adesão e a forma de pagamento, e principalmente o entendimento por parte de áreas de negócio sobre como e que tipo de solução a empresa está tendo à sua disposição. A gente também chega
chega nos pilares de engenharia e operações, que de fato são quem desenvolve tecnologia e quem sustenta o uso das mesmas dentro dos clientes. Em paralelo, a gente estuda constantemente e acompanha os grandes players globais e também trabalha junto com a comunidade open source. Isso nos garante que a gente está acompanhando o que o mundo está produzindo de tecnologia e a gente possa dessa forma acompanhar ou mesmo ser protagonista trazendo inovação aí, antecipando alguns passos. Mas o mais importante, em minha opinião, é que a gente escuta o nosso cliente. A gente faz o que for necessário para entender a dor de cada empresa e não medimos esforços para ajudá-los a superar todo e qualquer desafio. Então aqui está a nossa forma de inovar. A gente entende o que o mercado está precisando de forma prática, de forma dedicada, de forma atenciosa e a gente dedica tudo o que a gente conhece para transformar em solução. Excelente. E em se falando do futuro da tecnologia, eu vejo que as empresas elas estão acostumadas a fazer todo o planejamento estratégico relacionado ao business, tem aquele planejamento relacionado a 6 meses, 12 meses, 18 meses, 5 anos e assim por diante. Só que cada vez mais nós vemos que também é imprescindível que as empresas também façam o planejamento estratégico digital, a fim de planejar os próximos 2 ou 3 anos e se preparar para esse futuro tecnológico. Eu gostaria de saber de você como que você acha que as empresas podem fazer esse planejamento estratégico digital a fim de ter o domínio das informações e ter mais vantagem no mercado competitivo de tecnologia. Felizmente, a tecnologia já não é mais vista como um custo ou como uma atividade não essencial. Hoje em dia, quase todas as empresas sabem que elas precisam da tecnologia, seja para vender, seja para operar. Dessa forma, não planejar onde serão alocados recursos ou planejar sem considerar o TI, podemos dizer que é, no mínimo, negligência. Eu costumo dizer que a tecnologia é capaz de contribuir com as empresas de todos os tamanhos e o mais importante é que os gestores saibam o que fazer. Sendo assim, se eu puder dar uma dica, ela será: comece conhecendo as possibilidades que o mercado de TI tem a oferecer para o seu negócio. Faça benchmark, leia muito, pesquise por cases, busque inspiração e peça ajuda. No mercado, há muitas empresas e profissionais capazes de ajudar a sua empresa, ou as empresas no geral, a dar alguns passos à frente no quesito transformação digital. Luiz, a gente já falou bastante aí sobre computação em nuvem, sobre a Binário Cloud. Eu gostaria de conhecer um pouco agora sobre o Luiz. Eu gostaria de que você pudesse falar um pouco sobre você, até que para que os nossos ouvintes saibam que é o Luiz Fernando de Souza. Você poderia falar um pouco da sua trajetória, dos projetos que você trabalhou, empresas que você atuou, ou seja, dar um overview sobre suas experiências? Com muito prazer. Eu, particularmente, empreendo desde sempre, mesmo antes de saber o que era empreendedorismo ou desse conceito estar tão disseminado no mercado. Há cerca de 12 anos eu conheci o mercado de internet, onde eu tive a felicidade de atuar ajudando empresas dos mais diversos setores a se posicionarem, seja construindo canais de vendas, seja construindo ferramentas para otimizar processos, seja construindo modelos de software para fazer com que a companhia se tornasse mais segura, mais ágil e mais competitiva. De indústria de moda, passando por joias, eletrodomésticos, empresas de serviço como universidade, escola, escritórios contábeis, jurídicos e por aí vai. Tive uma grande oportunidade de aprender muito com cada um desses projetos. Eu estive na linha de frente, entendendo seus problemas e construindo, fazendo design de software, fazendo design de solução para ajudá-las a superar esses desafios. Na época, a gente chamava este conceito de agência de desenvolvimento sob demanda. Então, basicamente, a nossa solução não era baseada num modelo as a service, como a gente tem software as a service, como a gente tem infraestrutura as a service. Era baseada em fazer algo sob demanda, customizado para alguém. Essa agência, no passado a gente vendeu e foi quando a gente focou na construção de uma plataforma de streaming que aí seria customizada no modelo de software as a service. Novamente, eu tive a alegria de receber investimento nessa companhia e tive acesso a diversos outros empreendedores, o que me possibilitou amadurecer e construir a minha própria forma de inovar e de fazer a gestão de negócios que não existem, ou seja, que precisam ser construídos a partir do chão. Foi quando eu fui convidado para me unir ao Cyrano
e ao Grupo Binário no final de 2017, onde iniciou minha jornada aqui na Binário Cloud, e de lá para cá fomos capazes de construir um negócio com fundamento forte e capaz de suportar um crescimento exponencial que já vem sendo impresso. Para mim, aprender e compartilhar o aprendizado é a forma correta de se fazer as coisas. A gente tem ao nosso lado pessoas incríveis em cada área, e isso é algo que me motiva muito. Posso afirmar que o que nos faz diferente das demais companhias, de fato, é a nossa equipe, é o nosso time e é a vontade com que a gente acorda todo dia para botar a mão na massa. Esse é o Luiz, e para minha última pergunta, eu gostaria de saber de você o que o mercado pode esperar da Binário Cloud para os próximos anos. Nós nos preparamos diariamente e também damos um novo passo rumo ao destaque no mercado em que atuamos. A nossa missão é prover soluções de computação em nuvem altamente inovadora, e a nossa visão é ser reconhecida como referência na construção de ambientes e soluções em nuvem em toda a América. Quanto ao que o mercado pode esperar, eu acredito que seja o fato de que certamente chegaremos lá. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por tirar um tempo em sua agenda e contribuir com mais um episódio. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos, os contatos da Binário e as suas considerações finais para os ouvintes do GuiaCast? Ô Dilson, eu estou muito grato pela oportunidade, espero ter feito valer cada minuto que os ouvintes aí alocaram escutando. Quanto aos nossos contatos, pode nos procurar, a forma é muito fácil, binário.cloud. Nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn, todas as mídias você nos encontrará através deste endereço, binário.cloud. Quanto ao meu e-mail, fiquem à vontade para me procurar, lsouza@binário.cloud. Conheça a Logap, a principal startup do Brasil, especialista em ajudar transportadoras e operadores logísticos a venderem mais fretes através da transformação digital, desde marketing digital, relações públicas, assessoria logística, planejamento de marca e desenvolvimento de plataformas customizadas para a logística 4.0. Acesse vendermaisfretes.com.br, soluções sob medida para ajudar a sua marca. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Luiz Fernando de Souza, CBO da Binário Cloud. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou Rodilson Silva com Luiz Fernando Souza, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.